bem? Meu nome é Ana Cristina, sou a nutricionista de vocês. Eu estou passando aqui direto da quarentena no meu consultório para gravar mais um vídeo sobre os nossos treinamentos de boas práticas de manipulação de alimentos. E hoje nós vamos falar sobre os procedimentos que a gente tem que envolve toda a logística do alimento, desde a distribuição, recebimento, preparo, pré-preparo, o estoque e o que precisa, quais são os cuidados que precisam ter, né, em toda essa logística da distribuição. É muito importante verificar no recebimento desses alimentos o quê? A data de validade, em primeiro lugar, se o produto que você está recebendo está com a data de validade em dia, se ele não está adulterado. Dá uma olhada no CIF das carnes, dos produtos carnes, dá uma olhada sempre na temperatura, verificar, por exemplo, o carro que está sendo entregue essa mercadoria. Se ele é um caminhão frigorífico, porque às vezes eles entregam produtos carnes congelados em um caminhão que não é apropriado, então aquele alimento já vem na temperatura que não está sendo ideal, então ele já pode estar chegando contaminado para dentro da sua unidade, então toma cuidado com isso. Sempre lembrar das planilhas que têm que ser preenchidas corretamente no recebimento, verificar se aquilo que está sendo entregue é a mesma quantidade daquilo que está na nota fiscal, sempre com muita atenção nesse recebimento. Agora, por conta do Covid, alguns alimentos que vocês forem receber antes de colocarem eles no estoque, é interessante vocês estarem higienizando eles com álcool, a embalagem deles, tudo, antes de você colocar no seu estoque, para você estar evitando com que esse alimento e essa embalagem que venha da rua, que venha de alguma maneira possa estar contaminada, contaminar a sua despensa. Essa dica é uma dica que vale até para a sua casa mesmo, que a gente tem visto. Você chegou de casa com os produtos do mercado, já dá uma higienizada neles. Nós temos lá a feira. A gente sabe que os engradados para poder armazenar as frutas tem que ser de plásticos, elas não podem estar no chão, tem que estar no pallet de preferência de plástico, para não ter o contato direto com o chão. Eles não devem ser colocados diretamente no piso, nunca se esqueçam disso. Temos aqui esse material que é do Kodai, que é um guia de qualidade para você saber como é que está aquela fruta, para você ter uma noção se aquela fruta que foi entregue para você está em bom estado, ou ela não está em um estado está no estado avançado, muito podre. Dá uma verificada nesse material que está disponível para vocês nas unidades. Temos aqui o nosso memorando laranja, amarelinho, bege, cada um fala uma cor para esse memorando. Esse memorando é importante para quê? O que acontece? Quando você recebe um produto, como aconteceu esse ano, veio o feijão e o feijão tinha garruncho, você tem que devolver ele para o Kodai de volta. Então você tem que preencher essa papelada que é esse memorando, registrar essa ocorrência, preenchendo com todos os requisitos que estão pedindo ali, qual é o lote, qual é a quantidade desse alimento que veio com o garruncho, no caso do feijão, e aguardar a retirada deles, que eles vão vir retirar o produto para depois eles poderem substituir vocês com a mesma quantidade que foi retirado, mas de um alimento sem contaminação. É muito importante sempre o produto estar identificado que ele está sendo aguardado para ser retirado. Tem que ser uma etiqueta, escreve em letras bem legíveis, grande, porque ele vai estar lá no seu estoque, coloca eles separados dos outros alimentos, mas identifica eles que eles são produtos que é para estar aguardando ser retirado. E tem que ser embalados, porque já aconteceu também no caso do arroz, que veio um pacotinho com 10 arroz e 3 ou 4 vieram estourado, então você retira aquele que está estourado, embala ele direitinho, coloca a etiqueta que ele está aguardando para ser retirado, e o restante você pode colocar no seu estoque o produto que não veio estragado. As caixas têm que ser sempre fechadas, não pode deixar a caixa aberta dentro do estoque. Abriu a caixa, você tem que tirar todos aqueles itens que tem lá dentro e armazenar corretamente no seu estoque e descartar a caixa de papelão. Ela só pode ficar dentro do estoque se estiver fechado. Tem a regra básica que a gente sempre sabe, que é o quê? Descartável não pode ficar junto com os alimentos perecíveis. Temos que ter aquele toque especial, lembrando sempre que o primeiro que vence é o primeiro que sai. Então o produto que vai vencer primeiro, ele tem que estar na prateleira da frente,
para ele ser logo utilizado e não correr o risco de passar da data de validade. É interessante não esquecer que o produto não pode ficar encostado na parede. Quando você for montar o estoque, não pode encostar o saquinho do arroz ou do feijão na parede. Ele tem que ter a distância de um braço. A gente coloca a mão lá e a sua mão tem que caber lá no fundinho para ele não encostar na parede e não fazer com que formigas e pragas que às vezes andam pela parede entre dentro do seu alimento. Então tem que estar sempre afastado. É um item interessante que a gente sabe que todo supervisor vai lá e coloca a mão no seu estoque para verificar se você afastou ele da parede. Tem que estar identificado sempre com a plaquinha lá, data de validade, macarrão, arroz, sempre identificado com uma placa bem legível para auxiliar no trabalho do dia a dia do cozinheiro, de quem vai pegar o alimento e saber que aquele alimento e quando é que ele vai vencer. Uma coisa importante sobre a identificação é que todos os produtos que tiver no estoque, tudo que tiver na geladeira, e quem não for de uso das crianças e for de uso de funcionário, tem que ter aquela etiquetinha básica escrito uso exclusivo de funcionário. Tem que estar sempre devidamente identificado. Às vezes o funcionário traz algum item que nem pode estar na cozinha, às vezes acontece de ter linguiça que não pode ter na cozinha, que é de funcionário. Então tem que estar sempre devidamente identificado, senão é um item de apontamento. Não esquecer do controle diário de estoque. Quem tem essa responsabilidade é muito importante, porque depois pode faltar algum alimento ou também pode estar sobrando, tendo alimento demais, por conta de não fazer esse controle diário. Então quem é responsável por fazer tem que estar sempre atualizado e preenchendo as planilhas direitinho do controle do estoque. Lembrando sempre que caixa de papelão no freezer, geladeira, não pode, é expressamente proibido. Então tira todos os produtos carnes da caixa de papelão e armazena seguramente na geladeira ou no freezer, tá certo? E essa foi mais uma aula, um vídeo. No próximo a gente vai falar sobre como armazenar na geladeira os alimentos corretamente. Obrigada pela atenção.